Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir e nos acompanhar. Estamos aqui mais uma vez no Tempo de Despertar o Ser, um momento de estudo que nós desenvolvemos no Movimento Espírita Francisco de Assis, em Dourados, Mato Grosso do Sul. E desde 2010, né, que nós temos esse grupo, mas desde 2015 nós estudamos as obras de Sebastião Camargo, O Despertar da Consciência, de Átomo ao Anjo, e agora nós estamos estudando De Sal da Terra, Luz do Mundo. Vamos lá passar a rodada do bom dia, boa tarde, boa noite, primeiramente para a Pamela. Pamela, seu bom dia aí para o pessoal. Bom dia, né? Mais do que especial, porque hoje nós estamos, né, comemorando mais um ano, né, mais um aniversário de Sebastião Camargo, e a gente só tem que agradecer, né? Na verdade, ele comemora ontem, mas hoje a festa continua porque foi verdadeiramente a data que ele nasceu e que Deus abençoe não só a ele, mas todo esse propósito que, como eu digo a ele, salva vidas, do micro ao macrocosmo. Isso mesmo, Pamela, né? Graças a essa bendita encarnação, nós temos a obra que nós temos aqui para estudar. Que Deus abençoe muito o nosso irmão. Eurípides, com você. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os colegas, a todos aqueles que nos acompanham nos estudos. E hoje nós brindamos, né, o Sebastião, porque vamos falar de amor. E não tem como falar de amor senão falar da vida. E hoje nós estamos comemorando a vida de Sebastião. Então, que Deus o abençoe muito, com muita luz, com muitos eflúvios de luz, e que ele esteja sempre contribuindo com todos nós também, encarnados e desencarnados, com essa sabedoria divina que nos traz a luz do Evangelho, a luz da verdade. Gratidão a todos, gratidão a essa oportunidade, e parabéns pela vida de Sebastião Camargo. Gratidão. Que assim seja. E nós temos um novo convidado aqui na sala conosco, né? Veio participar aqui com a gente, já faz um tempo que nos conhecemos, né? Lá no Movimento Espírita Francisco de Assis. Com você a palavra, seu bom dia, Eduardo Lopes. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Para quando os outros companheiros puderem ter contato com esse estudo. É muito gratificante para mim, né, estar aqui com vocês. Já almejava isso já há algum tempo, mas a gente, às vezes, os compromissos vai só adiando. E uma oportunidade como essa, né, comemorando o aniversário do Sebastião Camargo, eu tenho uma particularidade, porque quando ele escreve o primeiro livro, eu passava por algumas dificuldades, né, de situações pessoais que eu não compreendia, e assim, na época só existia o e-mail, né, e não existia essa tecnologia que tem agora, e eu passei o e-mail para o Sebastião, né, e de todas as minhas dúvidas, ele respondeu o meu e-mail, e ali foi crucial para um tratamento, né? E em mais duas oportunidades ele esteve presente em situações assim que eu necessitava de uma orientação. Uma vez a Adriana estava junto, na terceira também, e é muito gratificante. Eu acho que isso são reencontros, né? Eu acredito nesses reencontros. O Eduardo, eu tenho um carinho imenso por ele nem sabe disso, porque ele chegou na nossa casa para trabalhar com mamãe. Né, Eduardo? Sim. Ele sabe disso, né? Ele chegou para trabalhar, já me relatou, mas assim, a minha alma desde então ficou muito aberta, né? A esse reencontro. Eu falo assim, provavelmente temos missão, sim,
para partilharmos e compartilharmos junto. Não deu tempo de fazer toda a trajetória com Dona Rosa, mas ela está lá, né, de alguma forma, e vamos junto aqui com Sebastião Camargo, né? Que maravilha. Muito obrigada pela sua presença, sua participação conosco. Tá ok? Obrigado. Obrigada. Eu vou explicar então para você que está nos acompanhando. Nós estamos na introdução do livro O Despertar da Consciência, de Sal da Terra, Luz do Mundo, né? Então já faz um tempinho que nós estamos lendo já essa obra, porque a gente fez um exercício de leitura da capa, né? E lemos tudo o que contém na obra, que foi um ensinamento de Sebastião Camargo para conosco. E hoje nós vamos ler a introdução do 9º capítulo, né? É porque ficamos tanto tempo no alinhamento dos chakras, que é o amor em ação, né? Então, se você quiser compreender um pouco mais sobre o alinhamento dos chakras, né? As aulas passadas nós fizemos assim passo a passo. Sebastião fez questão de ler frase por frase e explicar. Então, para a gente não dar esse trabalho para Sebastião, hoje eu vou tomar a frente de fazer a leitura, porque ele já nos mandou o texto um pouco mais atualizado, já que vai sair na 2ª edição dessa obra. Não que tá fora do texto, ele só diminuiu as frases, né, para que a nossa compreensão fique melhor. Então, vou combinar aqui com a turma, né, para a gente fazer nesse sentido. Não sei se Pamela quer falar alguma coisa da aula passada ou se a gente já vai direto para o tema. Rapidinho, até eu pedi permissão para o nosso querido amigo compartilhar com vocês um trecho que ele me compartilhou do 4º livro, que é O Despertar da Consciência no Dia a Dia. E ele fala sobre o seguinte: encontram-se na atmosfera em que vivemos formas, pensamentos capazes de influenciar 2/3 da humanidade para as coisas das... não, esse não é não. Ele mostra mais ou menos sobre a importância do alinhamento dos chakras como um fulcro de energia. Ele, vamos dizer assim, ele faz uma síntese muito bem feita desse tema que a gente está mostrando. Eu achei assim que vale a pena a gente perder um pouquinho de tempo para poder a gente mostrar aqui. Eu já sei até onde está. Eu acho que é o 86º. Vamos lá. Não é. Eu vou achar, depois pode ir caminhando, depois eu mostro. Tá ok, Pamela. Então, daqui a pouquinho você retoma. Eu vou começar a leitura e a gente faz os comentários. Pode ser nessa dinâmica, né? Então, Bom, nós vamos começar com o amor em ação, né? E é o primeiro parágrafo. Eu já vou parar ali nessa frase da oração. O dever é a lei da vida, figura nobre e santa, que paira acima da humanidade, integrando o conjunto das prescrições da lei moral para o universo inteiro. O amor é a alma da vida, a consciência da ciência e a caridade em todos os seus aspectos. A humildade, a paciência, a dedicação, a abnegação, a resignação e o devotamento são virtudes, filhas do amor, assim como o trabalho é a vida
e a alma da oração. Que é o amor em ação, hein, gente? Já começa como um dever, né? Dever é a lei da vida, e dentro desse dever nós vamos encontrar o amor, que é a alma da vida. Então, não existe a maior lei de tudo que há, né? Está pautada no amor divinal. É mais ou menos por aí, Eurípides? O que você conclui dessa leitura? Olha, Adriana, essa primeira pergunta sua, o que é o amor em ação, foi o que é a vida em ação, você disse? Exatamente, né? O que vem a ser o amor em ação? Aí ele já começa assim: o dever é a lei da sim, vida. Aí ele coloca, e o amor é a alma da vida. exatamente, exatamente. Eu vejo que o amor em ação é o pleno exercício da vida com foco nas leis universais, né? E o ser humano, ele tem que estar sempre buscando ao processo de evolução, mas de forma humilde, paciente, dedicado, respeitoso, abnegado, resignado e devotado. Porque senão não tem como você equalizar, equilibrar essas ondas vibracionais que vai trazer o refinamento para esse espírito, que vai nos equilibrar nessa esfera reencarnatória em que nós vivemos. E o trabalho seria exatamente o que o Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec nos relata no capítulo 25, oh, meu Deus, fugiu da cara. Achais, buscai e não. É achai e obterei. Não, buscar e Eu vou acharei. buscar e acharei. Nós precisamos estar sempre buscando. Você acredita que quando eu participei da palestra eu tudo esqueci agora? O Covid me quebrou o galho nesse. Buscar e acharei. Então a gente tem que estar sempre buscando. Então vamos buscar o trabalho, mesmo que seja um trabalho para suprir as nossas necessidades humanas, mas seja um trabalho onde você venha contribuir com o todo, porque quando você contribui com o todo, automaticamente você já está contribuindo com si próprio, com o seu processo de desenvolvimento, com a cobertura das suas necessidades e com toda a cobertura das necessidades dos nossos irmãos, tanto material como espiritual. Porque do lado espiritual, se os irmãos veem que nós estamos trabalhando em um processo evolutivo de todo esse equilíbrio harmônico, o que pode acontecer? Eles ficarem suscetíveis ao socorro espiritual, ao auxílio, e esses serem amparados, porque, como nós já dissemos antes, até no mundo espiritual existe o livre-arbítrio. A partir do momento que nossos irmãos em dificuldades aceitam o processo de esclarecimento, ali a espiritualidade intervém e os socorre. Então, o amor, para mim, ele é o pleno exercício da vida, mas dentro de todas as filhas do amor, para que esse equilíbrio, esses ajustes, ele vai moldando essa alma encarnada, curando todas as feridas, as dores passadas e trazendo a evolução futura, para que quando essa pátria nós deixarmos e retornarmos para a nossa pátria espiritual, a gente tenha pelo menos a satisfação de dizer, Senhor, obrigado pela oportunidade, porque se a missão está cumprida ou não, isso somente o Criador poderá dizer. É isso que eu entendi. Muito Gratidão. obrigada, muito obrigada. Vou passar agora para o Eduardo Lopes. Eduardo, ele coloca aqui para nós, né, que humildade, paciência, dedicação, abnegação, resignação e o devotamento são filhas, né, da virtude, são virtudes filhas do amor. Assim como o trabalho é a vida e a alma da oração. Olha que linda essa frase, né? Comente aí para nós o que significa tudo isso para você. Eu acredito que tudo se principia com um exercício, né? Tudo
a gente tem que começar como um simples exercício para a gente ir se afeiçoando, interagindo conosco mesmo. É uma adaptação a tudo isso, porque os dias atuais é muito difícil. Assim, eu gosto de comentar o dia a dia. Por exemplo, eu trabalho no hospital, né? Eu acabei de chegar de lá agora. Então, assim, é onde as pessoas chegam na tentativa de sanar suas necessidades, né? Então, nesse egoísmo primitivo que nós temos, nesse desenvolvimento, eu quero resolver minha situação. Então, assim, eu estou me colocando aqui agora, ali, como você recebe as pessoas, como você lida com elas. Elas muitas vezes perdem a noção do que está fazendo para poder realizar o seu intento, como, por exemplo, agora à tarde, a gente está falando do assunto aqui, eu nem sei se pode você fazer comparações, né? Mas, como um exemplo, agora à tarde... Pode trazer a sua vivência, não tem problema não, pode trazê-lo. Um jovem com a sua jovem esposa, e ele mais comum, muito comum na maternidade, ele chega naquele desespero, como se já está em trabalho de parto, e se a equipe não tomar uma atitude, ele vai perder aquele filho que ele tanto planejou, que ele tanto almejou, entende? E ali ele, às vezes, ele se torna até agressivo, e você lidar com aquilo muitas vezes, porque eu trabalho nessa parte de segurança, então, assim, você ter esse meio termo de você exercitar esse amor, né? Através desse desenvolvimento dessas virtudes aqui, que é a paciência, a dedicação, a abnegação, a resignação, entende? Você passear nesse meio, né? Você vivenciar isso na prática. Eu estou só citando o exemplo da tua atividade de trabalho, né? Aí tem aquele aspecto da convivência social, em família, na comunidade, no meio, mas é um exercício constante. Essa é a avaliação que eu faço. E você prestar atenção de que você está ali para aprender. E não você, por exemplo, querer impor, né? Porque você tem que ter um bom senso de ter o meio termo. Não deixar o outro ele passar do limite e, ao mesmo tempo, você ter um limite daquilo que você tem em suas mãos. E é constante isso. Esse exercício esse sentimento que é o mais nobre, né? Que é o sentimento de amor no nosso dia a dia. É essa avaliação que eu faço desse princípio. Exatamente, foi bem na vivência aí, né? Tem que ter humildade, tem que ter paciência, tem que ter tudo isso. Pamela, contigo aí, o que você comenta dessa primeira parte do primeiro parágrafo? Então, na verdade, eu fiquei hoje à tarde pensando exatamente sobre isso, porque eu já ouvi o Sebastião num trabalho que ele fez na Rádio Boa Nova, falando só sobre esse trecho aqui, o dever é a lei da vida. Então, existe uma distância muito tênue entre o dever e a caridade. Então, o dever é algo que eu faço no meu dia a dia. E a caridade é fruto daquilo que eu me torno. E como fala que é o dever, é algo que você tem que fazer. Você não pode deixar de fazer. E aí, até mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, ele se torna uma obrigação. E aí ele termina, quando você vai lendo o texto, ele já começa a se tornar uma coisa doce. Então, você começa
por uma obrigação, mas essa obrigação ela vai se tornando um hábito. É a mesma coisa, por exemplo, você levantar, você fazer a sua rotina matinal, ir para o trabalho. Então, é como até eu vi de uma palestrante espírita, é muito bom você acordar e ir para o Play Center, mas vai acordar para trabalhar, para estudar, para fazer prova. Então, nós estamos aqui para educarmos aquilo que já existe em nós, e aí, no caso, nós vamos transformar aquilo que os chamados vícios em virtudes. Porque ele fala aqui, né, que são virtudes filhas do amor. O amor como princípio inteligente do universo, né? E aí, no caso, esse amor, substância, ele vai se tornando um amor-lei, quando eu compreendo. E aí é capaz de dizer assim, de me desprender virtudes. Lindo, né? Exatamente. E é bom, é importante falar a questão do dever, né? Porque no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo dedicado, um tópico todinho dedicado ao dever, né? Foi bem pontual essa tua chamada aí que o Sebastião coloca, né? E aí ele coloca como sendo lei da vida, né? Lei da vida, né? E aí, dentre parênteses que a gente nem destacou, esse dever é figura nobre e santa. E realmente, se um detalhe não cumpre o seu dever, né, não pensando no indivíduo, mas pensando no conjunto de tudo que nos compõe, né, se algo não cumpre com o seu dever, né, que ele tem, que ele foi predestinado foi feito para desenvolver aquilo naquele momento, o princípio ativo é para aquilo, se ele deixar de fazer, há uma desorganização e nada acontece. E né? aí... Ou deixa de acontecer, ou retroage, ou para, ou falece. Não é assim? Se a gente pensar nesse sistema. Deixa eu só complementar isso que você falou. Que ele mostra aqui, depois, o amor é a alma da vida. A vida com V minúsculo. Então, é a lei que existe em cada indivíduo. E que nós utilizamos dessa lei para nos alimentarmos. Exatamente. Né? É bem... Se a gente for aqui aprofundar cada palavra, né, e devemos aprofundá-las, né, porque é esse o objetivo e o foco aqui do estudo, né, é exatamente isso. Né? Então, essa visão de um dever que está em conjunto com o que há de melhor no universo e no mundo, né, os deveres morais, né, moral, né, lei moral, está integrada, né? O dever não tem como a gente apartar da lei moral, né? Então é a lei suprema, né? Que nós estamos falando, e tudo isso comandado, né? Com essa alma da vida. Quem é a alma da vida? Amor, né? E é a menor partícula. Então tudo que nos compõe é amor, né? Parte do amor. É muito lindo. E aí vem, sim, essa questão dessas virtudes que só vão existir quando o ser humano ama, né? Então, se eu não desenvolver a ação do amor, não tem como desenvolver essas virtudes de humildade, paciência, dedicação, abnegação, que é como o Eduardo colocou lá no ofício dele, né? De olhar para as pessoas e ter essa visão, né, que ele teve lá de amor, né, de compreender o seu próximo, né? Então é um processo. Tudo bem até aqui, pessoal? Vocês querem comentar algo mais ou seguimos para o próximo
Podemos seguir? Só me dá Olha, assim. tá. Só que eu peço agora licença para meus irmãos, que eu preciso me retirar para um compromisso. E eu só como uma colocaçãozinha. Em relação ao trabalho do Eduardo, eu tenho a minha sobrinha, assistente social do Hospital Universitário aqui de Dourados. E Trabalha eles, com ele. no HU, eles implantaram aqui um processo chamado humanização, humanizar, receber as pessoas com aquelas dores, aqueles desespero, aquelas angústias, aquela busca de um resultado rápido, de uma satisfação para as suas dores, para os seus problemas. Mas, quando a gente fala em questão de amor, primeiro de tudo, nós precisamos aprender a abrir as portas do nosso coração. Porque não podemos ir às cegas em nada, em absolutamente nada. Como está bem explícito por Pamela, bem falado por Adriana, o dever de paciência, de abnegação, de tudo, que tudo venha ao seu tempo e que nós tenhamos o dever e a paciência de buscar, de abrir as portas do nosso coração para essa nova realidade, para essa nova busca, para tudo isso que nos vem a melhorar, a sermos seres melhores, a sermos pessoas melhores, a melhor podermos auxiliar os nossos irmãos. Seria somente essa colocação, e gratidão a todos, e que tenham um excelente término de estudo, e que esses estudos venham como eflúvios de luz nos mais sombrios cantinhos de nossa alma para nos iluminarmos e para termos uma vida melhor. Gratidão a todos, que Jesus nos abençoe e nos ampare. Obrigada, Eurípides. Bom compromisso. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até mais. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui, né, na nossa leitura. Adriana. Oi. Eu achei. Era exatamente. E tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, rapidinho. Deixa eu pegar aqui o texto. Olha só. A força primitiva da mente surge límpida e pura, no entanto, consubstancia-se às condições humanas ao tomar forma na vida do espírito. Não é esse aqui, não. É esse aqui mesmo. A energia divina que interpenetra pelos centros de força e toma corpo mental tem uma sensibilidade indescritível, e nela gravamos os nossos sentimentos que passam a dominar segundo aquilo que somos, e pela lei de justiça respondemos pelo que doamos através das nossas faculdades mentais. Então, semana passada a gente estava falando do alinhamento dos chakras. Então, ele mostra que tudo isso vem pela nossa força mental. E aí, a nossa mente, agora buscando com dever e caridade, ele está alinhado com o pensar, o sentir, o falar e o agir. E tudo aquilo que destoa disso vem a enfermidade. Exatamente. Necessidade, né, do amor aí nessa questão. Vou colocar, então, a continuidade agora desse parágrafo, né? Ele é um parágrafo um pouquinho longo. Então, vamos lá, dando continuidade, então. Logo depois, né, de nós terminarmos ali, né, que o trabalho é a vida e a alma da oração, para quem tem olhos de ver, perceber-se-á nos traços fisionômicos e no caráter irretorquível do ser que anima a forma humana, a caminho de sua insigne humanização, que a caridade personificou-se no amor em excelência, nos cismos da auto-iluminação. É o êxtase no qual configurar-se-á na consciência máter o reino de Deus em si,
a síntese das sublimes revelações, nobres e elucidamente vivenciadas, e o corolário das imorredoras verdades divinizantes. Imprescindível conscientizarmos-nos de que a fé lúcida, ativa e proveitosa, matriarca da súmula virtuosa, o oásis de todas as virtudes, gesta a caridade como farol diretivo de sua prole, como transmite a esperança que gera o amor. Então, amor em ação, já vem na nossa mente a palavra caridade, né? Você já pensa automaticamente, né, que é ali que você vai ter a ação verdadeira do amor, né? Então, ele começa aqui nessa frases, né, que compõe esse primeiro parágrafo, que tem que ter olhos de ver, né, para a gente começar a perceber, né, esse caráter irretorquível, né, ou então que não tem distorção nenhuma, né, da nossa forma humana, da gente se mostrar como pessoas melhores a cada dia, né, no caminho do que o Eurípides acabou de colocar aí, né, e aí o Eduardo pode até confirmar, desse trabalho de humanização. Eu acho estranho, né, e aí é uma percepção minha, quando a gente fala medicina humanizada, atendimento humanizado. Eu falo assim, nossa, o que a gente fez até hoje foi desumano, então, né? É muito forte isso para mim, na minha forma de ver, né? Como que a gente tem que desenvolver um processo humanizante e somos seres humanos atendendo seres humanos. É complicado demais, não é não, Eduardo? Você quer comentar esse início aí? Deixa eu só ligar o seu mic. Peraí. Pode falar, Eduardo. É muita informação em poucas palavras, né? A gente tem que mastigar aos poucos e ir digerindo, mas sobre a questão da humanização nos hospitais, né? Hoje em dia antigamente tinha muitas determinações de normas, de regras, de procedimento, e ficava assim, tipo, os profissionais como umas autoridades e o assistido, o usuário do hospital, ele tinha que, né, severamente aceitar todas aquelas regras, né? Mas hoje em dia essa humanização já foi descoberto que contribui sensivelmente para a melhora, para a pessoa ficar mais à vontade. Hoje em dia, todas as mulheres, seja qual for o tipo de atendimento, ela tem direito a um acompanhamento, tem todo esse cuidado de deixar essa pessoa mais à vontade nessa humanização. Aí, fazendo um comparativo com esse primeiro parágrafo, né, para quem tem os olhos de ver, a gente vai perceber, né, na fisionomia das pessoas, né, já que nós somos humanos, né, e nós estamos a caminho dessa humanização, e já que quando a gente, mais uma vez, a gente vai em busca daquilo que a gente procura, seja qual for essa busca nossa, seja onde for, seja qual seja a nossa necessidade, eu torno a frisar sobre essa questão da gente querer conseguir esse intento e da melhor maneira possível. Então, essa caridade de quem recebe uma pessoa assim, ela faz parte desse exercício dessa autoiluminação. E, mais uma vez, quando a pessoa ele solicita o que ele procura, ele muitas vezes ele é um pouco exigente, e se você falar com ele no mesmo nível de linguagem, você não vai influenciar ele. Você não vai, se você falar no mesmo nível,
aí ó, o perigo que vai vir um revide, né? Então, é aquele momento em que você oferece o significado da outra face. É complexo, mas eu torno a repetir nessa mesma questão do exercício constante. É um cuidado constante que você tem que ter nessa convivência dessa autoiluminação sua e, ao mesmo tempo, você se colocar, procurar meios e mecanismos e ferramentas para você influenciar com quem você está interagindo. Essa é a minha observação. Muito obrigada. Pamela, o que você entendeu nessas primeiras linhas desta parte aqui que nós lemos? Eu estou com o livro aberto no capítulo 9 e o primeiro item já é dever e caridade. E quando você fala, nossa, dever, então você hoje inicia com dever, né? Você vai gestar uma virtude e essa virtude ela vai descer como uma caridade. E ela vai ser a caridade, né? Ela vem em forma de intuição, como a abertura do Livro dos Espíritos, ele fala que os espíritos são as virtudes que caiu do céu. E aqui, exatamente, eu achei interessante, como se eu lembrei logo dos chakras das 1000 pétalas, né? Que é o coronário, que eu confundo coronário com cardíaco. Aí eu me lembro da coroa, para não esquecer. Aí é o seguinte, né? São 962 pétalas construtoras e 12 diretoras. Então, são essas que vão construir as virtudes. Então, no caso ali, eu percebi exatamente essa construção de uma nova virtude, tanto de baixo para cima, como de cima para baixo, que uma coisa ela vai alimentar a outra. Eu me lembro disso quando a gente fala da mulher, não é hemorroíça, é a samaritana no poço de Jacó. Quando Jesus fala, né, que a água que ela estava procurando, a água que ele tinha era superior à água que ela estava procurando. E uma coisa me chamou a atenção, que o Sebastião falou para mim, a gente estava numa antessala antes de uma palestra que ele ia fazer, ele me disse que a mulher samaritana, ela também tinha algo para... Aquela água que ela tinha, ela também abasteceu Jesus. Então, a gente está, ao mesmo tempo, alimentando o Espírito, com E maiúsculo, e ele também está nos alimentando com essas virtudes. Exatamente, é uma troca, né? Tudo é troca. Sim. Na existência, né? Mas ficou bem interessante, trabalhamos essa primeira parte ali, né? E aí Sebastião continua que o êxtase, né? Isso é o êxtase na qual configurar-se-á na consciência mater o reino de Deus em si. E aí vem, né, essa questão para a gente entender que o reino não está lá, está aqui, né? Quando você vive isso, que a gente exemplificou, né, da questão da humanização, da autoiluminação, você estará no reino já, automaticamente, né? Então, porque isso é o resumo, então, das nossas sublimes revelações, nobre e lucidamente, vivenciadas, e o corolário das imorredoras verdades divinizantes, né?
colorário, né? Então, corolário, de coroa mesmo, né? Eu imaginei logo um cordão. Você também viu isso, Eduardo? É um coroamento, né? Que envolve muita coisa, né? Colorário das imorredoras verdades divinizantes. É a coroa. Um conjunto, né? É um conjunto, né? Imprescindível, quer dizer, não tem como, né, a gente ficar sem isso, né? É necessário, né? Então, para a gente nos conscientizar de que a fé lúcida, ativa e proveitosa. Então, mais uma vez aqui, Sebastião traz, né, o que ele desenvolveu no primeiro capítulo, né, que nós ainda não chegamos no primeiro capítulo, mas, né, na introdução a gente já viu a introdução da fé, né? Então, aqui ele vem novamente, que lá ele trata fé, razão e intuição. E aqui ele fala, então, de como a gente não tem como você fazer nada disso sem se conscientizar de que a fé é lúcida, ativa e proveitosa. É ela que é a mãe, né, da súmula virtuosa, que é o oásis de todas as virtudes. Então, através da fé lúcida, ativa e proveitosa, é que nós vamos gerar a caridade, como farol diretivo de sua prole, assim como transmite a esperança que gera o amor. Quer comentar, Eduardo? Fé lúcida e ativa, né? A lucidez da fé e, ao mesmo tempo, ela está ativa, porque daí ela se torna proveitosa. Porque não adianta ser algo simplesmente como se estivesse cumprindo como uma obrigação para agradar aquele divino que geralmente, eu no meu caso, né, é como se ele existisse fora, com o contato com essas informações da doutrina espírita, foi que eu pude aprender, né, que esse reino do Deus em si, que é ali atrás, a consciência máter, né, ela já está dentro de mim. Então, todo esse potencial está dentro de nós. Né? Então, isso daí é gradativo, essa descoberta, esse convívio, esse prazer que você tem de ir descobrindo isso aos poucos, né? E nesse oásis onde tem todas essas virtudes e aonde começa a gestar o princípio básico da caridade, né? Primeiro para conosco, que isso daí é uma consciência que nós temos que ter, e ele vai ser esse farol, né, da sua prole. O que é a prole? Né? Os seus filhos, né? Aquilo que é gerado de tudo aquilo que você pode já produzir, por menor que seja. E assim como ele transmite essa esperança, a esperança tem que fazer parte, e como o produto final vai gerar esse amor que, mesmo que ele seja principiante, que ele não seja de tanto destaque, mas ele já é um exercício desse amor. Aqui é o amor essência, né? Amor essência, né? O amor essência, exatamente. Olha, o Eduardo, ele falou assim uma coisa, eu ia falar apenas uma única frase, né? Que a fé sem obras ela é morta. Porque, na verdade, a gente precisa vivenciar. Porque, na verdade, né, como o Sebastião muito bem fala, nós nos fizemos ao longo, né, das eras. Né? Inclusive, ele mostra muito bem no primeiro livro que, né, toda a nossa trajetória
E uma coisa que eu achei muito interessante do Eduardo ter falado é o autocuidado. Então, o fato da gente fazer pequenas coisas, hábitos de higiene, nós estamos nos autocuidando. Nós estamos cuidando do corpo e cuidando também do espírito. E eu não sei aonde eu li, alguém falou que a própria medicina ela tem que estar aliado ao, não sei se foi Ramatiz, ao trato espiritual. Porque, acho que foi o próprio Ramatiz. Assim, se você não tem o cuidado só com a matéria, ela fica capenga. Se você não só tem cuidado com o espírito, não é bem o certo. Você faz os dois. No Evangelho também, no Evangelho segundo o Espiritismo tem o cuidado com o corpo e com a alma. Não tem como você, né, trabalhar só um aspecto, né, da sua vida. Tem que ser o conjunto, né? E cada vez... cada vez mais nós estamos caminhando para uma medicina integrativa, né? Que é uma medicina que eu acredito mais, né? Do que essa que você estava falando de medicina humanizada. Não só olhar um aspecto da matéria em si, né? Porque o que acontece? Eu dei aula de filosofia da educação. Então, eu trabalhei todo um aspecto histórico, né? Dentro da filosofia. E aí eu mostrei para as meninas o seguinte, que na filosofia, né, quando a filosofia ela nasceu, o cuidado com a matéria e o espírito estavam juntos. Depois ele começou a se separar. E quando houve a Revolução Francesa, houve o rompimento total. E aí, hoje, nós estamos tentando voltar com a essência lá no início. Lindo, hein? Um trabalho e tanto. Vamos continuar mais um pouquinho, né? Dá tempo. A esperança criará e edificará a afabilidade e a doçura, tanto quanto a plenitude, oriunda do amor em excelência. Personificará a gratidão que engendra a alegria, bem como a paciência que gera autoconfiança, e esta, por sua vez, produzirá mais paciência, a ciência da paz, ou a tranquilidade interior. Não por acaso, a fé, para nós outros, é a divina inspiração da suprema sabedoria, objetivando a condução do homem aos alcantes do bem eterno, ou alcantis do bem eterno. O seu exercício consciente culminará nos píncaros da resiliência profícua e da intuição proativa, um inegável sentimento inato no ser benevolente. Então, aqui, como anteriormente, ele toca na questão da esperança, né, lá no finalzinho da leitura, né, nós falamos que gesta a caridade como farol diretivo da sua prole, assim como transmite a esperança que gera o amor. Aí ele vem detalhando para nós cada uma das virtudes e como elas se processam em nós. O que te chamou a atenção aí, Eduardo? A constância que a gente tem que ter dentro dessa vivência, seja ela qual for, é constante, né, do ser consciente. Porque muitas vezes nós ficamos esperando condições favoráveis de se exercitar isso. Mas já que nós já estamos nesse despertamento, né, dessa consciência, eu me avalio muito nesse sentido, que é constante, no momento que
que você está fazendo atividade em casa, no momento que você está fazendo afazeres para o próximo ou não, isso é constante. Então, tem situações que você desanima, você desacredita. Então, o texto diz que essa esperança ela vai criar e vai edificar essas virtudes, né, de doçura, plenitude, e isso, os resultados, eles podem ser que não surjam de imediato, mas isso é um exercício, né, de fé. E você confiar que vai ter uma finalidade boa. Então, eu acho que é por isso que no segundo momento, que diz que não por acaso a fé para nós outros é a divina inspiração da suprema sabedoria. É um elo que você tem de ligação à fé, né? Como dizia Paulo de Tarso, né? Você acreditar naquilo que você não vê, que você não percebe, né? E é um exercício constante. A gente está sempre, você pode ver que o texto ele sempre nos convida a essa constância, seja ela qual for, porque muitas vezes, né, até uma experiência própria, tem situações que parece que você está num nevoeiro e você tem a sensação que você está só, a sensação. O nevoeiro, né, para mim, ele simboliza de você exercitar a fé, mas se você vacilar, você precisar, tem uma mão que está ali próxima de você. Então, assim, chega um certo momento em que a gente é convidado a colocar à prova, porque a gente fica, às vezes, se deixar, fica muito mal acostumado a sempre estar solicitando e pedindo a sustentação, né, a muleta. Mas a gente já está em condições de por si só, ter atitudes e atividades que demonstram já essas potencialidades e capacidades que nós já temos. Pamela, sua vez, o que você compreendeu nessa leitura? Primeiro, eu fiquei embevecida com a fala do Eduardo, porque ele mostra a forma prática, né? Ele coloca para a gente aquilo que ele entendeu de acordo com aquilo que ele vivencia. Então, isso já é um ponto favorável para ele, porque ele já percebe e mediante aquilo que ele percebe, ele já coloca em prática, né? Tanto é que eu vou dizer uma coisa, eu percebo a perseverança dele. No sentido dele persistir, embora as dificuldades dele, ele poderia não estudar com a gente hoje, mas ele persistiu e conseguiu. Então, olha só, muito interessante é o seguinte, nós gestamos as virtudes, agora essas virtudes voltam à Terra para poder auxiliar aqueles que estão na retaguarda. Então, a esperança, ela vai gestar a afabilidade e a doçura, né? Quanto à plenitude oriunda do amor em excelência. E aí ele mostra que uma virtude ele vai gerar outras virtudes, né? E aí, não por acaso, a fé para nós outros é a divina inspiração da suprema sabedoria, objetivando a condução do homem para os alcances do bem eterno. E aí, esse processo ele tem que ser consciente. Quando ele for consciente, vai culminar, né, vai chegar aos píncaros, né, da resiliência profícua, ou seja, é não esmorecer, saber que tem um ponto de chegada. Quando ele estava falando, ou quando você estava começando a ler, eu percebi,
Eu adoro ficar zapeando, às vezes, na internet. E eu vi um casal de jovens, 18, 19 anos no máximo, vazios, sem perspectiva. Então, eu percebo exatamente que a necessidade do cultivo dessas virtudes para que a gente possa colocar a nossa vida em utilidade. E aí sim, é como até mesmo o próprio Sebastião, através de Lancelin, que quando o nosso corpo, né, nós como alma, não progredimos, o que faz o corpo? Ele expulsa a alma. Exatamente. E eu estava aqui pensando, né, toda a fala do Eduardo, a sua fala e a leitura, né? Quando o Sebastião escreve aqui para nós, né, que a esperança criará e edificará a afabilidade, então não existe pessoa afável, doce, né, em plenitude, se ela não tem esperança. Olha como é importante a esperança, né? Então eu falei assim, eu vou ler ao contrário aqui. E só é grato à vida também, né, quem tem a esperança, porque senão ele não vai conseguir personificar agradecimento por tudo aquilo que já acontece, né, que já tem. E mais forte ainda, né, como que eu vou desenvolver a alegria de viver? Se eu e você temos um problema, né, na vida, e aí fica cabisbaixo, aquelas pessoas mal-humoradas, né, que não entende o porquê das coisas, é uma pessoa amarga. Agora, as pessoas que já têm esperança, pode estar a situação que for, ele está alegre, ele está feliz em viver, né? Em ter essa oportunidade de estar aqui. Então, independente da situação, porque muitos de nós colocamos a alegria com base em coisas que podemos ter, né? E não com o que nós somos em essência. Então, como que a gente vai ser alegre aonde o Eduardo trabalha, né, vê muitas dores e sofrimentos, porque você só vai para o hospital quando você está com dor, né? Ainda é bonito quando você vai para parir, né, para ter um filho, né? Aí é um processo, mas esse dia minha sobrinha teve filho e ela falou, se eu soubesse que era tudo isso, ela meio que se arrependeu do parto natural, né? Sofreu pra caramba. Então, mesmo que o processo é romantizado, né, tem os seus meandros ali de dor e sofrimento, né? E aí, como que você trabalha a alegria de viver nas adversidades, nos momentos difíceis, enquanto espíritos, né, ainda no processo de evolução, né? Então, como que a gente desenvolve isso? Então, essa parte aqui, o Sebastião está determinando, colocando para nós como que uma coisa está ligada à outra, né? Então, essa descoberta em nós do amor essência, né? O amor essência, todos temos, né? Mas como que isso age na sua vida? Como que isso está agindo? Como que você se desenvolve? Então, ele traz todas as virtudes, né? Que nós vamos ter que nos propiciar. Então, não tem como. Sem fé, você não tem esperança, né? Então, a fé é parte chave de tudo isso. E também para você desenvolver autoconfiança, para você desenvolver paciência, para você ter um equilíbrio interno total, tem que existir em ti esperança, amor, né? E fé. Então, tudo está interligado, né? Então, é exatamente isso que ele vem colocando. E aí, como o Eduardo colocou, a constância, né? Então, exercitar de forma que você destacou, Pamela, conscientemente, né? Exercício consciente. Então, a nossa busca no despertar da consciência é estarmos conscientes no processo. Pode falar, Pamela. Eu passei por um processo
de um tumorzinho de 27 centímetros no ovário direito. E quando eu fui fazer a tomografia, em todo o meu processo, eu tinha um lema: aquele que serve pelo prazer de ser útil, progride sempre e encontra 1000 recursos para a solução de todos os problemas. Então, era meu mantra, no sentido de que uma coisa, eu me lembro do próprio Chico Xavier. Eu tenho uma fala dele que eu gosto muito, que trabalhe de forma que quando a dor chegar e te ver trabalhando, ela vai sair. Então, é mais ou menos isso. Eu não me lembro exatamente a frase, mas é exatamente isso. Então, o que eu pedia sempre a Deus é que eu não parasse. Mesmo com todos os problemas, eu tive que parar 2 meses depois por causa da cirurgia. Mas eu consegui trabalhar até o último dia antes da cirurgia. E o pessoal, Pamela, tira licença, você está assim, está assado. Então, é não parar e não precipitar e não retroceder. Esse é o caminho. Exatamente, e a gente vai vencendo, né, Pamela, os nossos desafios. Vou passar a rodada para a gente finalizar aqui. Podemos finalizar aqui, aí semana que vem continuamos, né? Porque já está dando 1 hora de estudo e a gente quer fazer homenagem ao Sebastião Camargo. Né? Quero agradecer infinitamente a presença, né, de todos vocês que nos acompanharam até aqui, mas em especial a Pamela, ao Eduardo, ao Eurípides, que teve que sair, e nossa gratidão pela vida de Sebastião Camargo. Que Deus continue te abençoando, te iluminando, te inspirando, né, a seguir com essa missão linda que você abraçou de despertar as nossas consciências. Que o Pai Celestial continue te abençoando e iluminando sempre. Gratidão, Sebastião Camargo. Com você, Eduardo. Para mim, muito gratificante nessa primeira oportunidade, né? Confesso que é a primeira vez que eu participo de um grupo de estudo, assim, usando esses recursos, né, da tecnologia nova, a gente tem que aproveitar, porque está à nossa disposição. Também pelo fato de ter como base os ensinos do Sebastião, né, traz essas particularidades, a pessoa ele renasce e ele tem características de vida assim de dificuldade, e em dado momento aquilo eclode, né? É o que eu já pude saber, né, dos acontecimentos com Sebastião e outras personalidades que têm um trabalho de ensino em prol do próximo. E eu acho isso maravilhoso, porque prova que nós estamos longe da nossa angelitude, né? A gente experimenta na liberdade do livre-arbítrio e depois a vida nos convida a assumir os compromissos. Gratidão, Sebastião. Obrigada, Eduardo. Pamela, dá os recados e vamos ao fechamento. Então, antes eu vou dar fechamento. Eu estava ouvindo algo hoje e eu achei muito interessante. Eu estava editando um vídeo do Ramatiz e o Sebastião mostra o seguinte, que se não fosse esses seres que vieram ajudar os outros, como os médicos e tantos outros, os terapeutas, essa limpeza do perispírito através que a gente chama de morbo deletério seria algo assim muito
complicado. E eu me lembro, né, de uma frase do Dr. Paulo César Frutuoso, que ele fala, inclusive, se eu não me engano, está no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala sobre as aflições, né? O papel das aflições e aquelas pessoas que vêm exatamente para nos acalmar, para que a gente possa prosseguir. Então, você percebe com isso que Deus não nos deixa órfãos. E tanto que nós temos ensinamentos que é trazido não só pelo Sebastião, mas também a Vilma, que trouxe o Sebastião para esse processo e que nos auxiliam nessa caminhada. Imagine só você passar por um processo doloroso e você não achar que está sozinho, mas não está. Nós estamos em Deus. E, como diz o Divaldo, é um estado psicológico a solidão. A gente tem que lembrar disso, né? Então, eu só tenho que agradecer, né, por essa oportunidade, que se não fosse o Sebastião, não teria conhecido você, Adriana, não teria conhecido o Eduardo, e que venham mais despertares da consciência para que a gente possa cada vez mais, não apenas crescer como pessoa, mas crescer como um corpo que nós estamos nos tornando. E só para lembrar que hoje, mais tarde, às 17h30, Sebastião vai começar a fase de introdução do Espírito do Espiritismo, né? Que é um curso, né? Não é um curso, né, propriamente dito, mas ele vai fazer uma divagação em torno das obras, né, complementares e também da codificação, que é o Livro dos Espíritos, as demais obras e também os seus complementares. E aí eu escolhi uma das frases que ele vai falar, é a questão 222 de O Livro dos Espíritos, que o Espiritismo, sendo uma lei da natureza, deve existir desde a origem dos tempos, e sempre nos esforçamos para provar que se encontram traços dele desde a mais alta antiguidade. Gratidão infinita e nos encontraremos na próxima semana. Estar e ser. Assim disse-nos Jesus: sois deuses, e o reino dos céus está dentro de vós. Farão coisas maiores do que agora faço. Mais além, afirmou Allan Kardec: a forma de nada vale, o pensamento é tudo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. Em consonância com ambos, enfatizou Leon Denis: tudo o que está em nós está no universo, e tudo o que está no universo encontra-se em nós. O problema do ser, do destino e da dor. Eu não sou médico formado nas universidades do mundo, mas conheço consideravelmente a anatomia e a fisiologia do corpo humano, o suficiente para caminhar com as próprias luzes. Eu não sou biólogo de formação, mas sei qual é o verdadeiro objetivo da vida e o seu real significado. Não sou agrônomo diplomado, mas sei preparar a terra com a devida consciência do que faço. Não sou e nem pretendo ser agricultor, tampouco horticultor de profissão, mas sei exatamente o que, quando, onde e como plantar a lavoura, cultivar as hortaliças e as frutíferas.
Assim como temos a experiência do momento certo para a colheita, a expertise para o armazenamento adequado, a arte da confecção e a combinação dos alimentos, embora também não seja nem nutricionista ou chefe de cozinha certificados. Um fato inconteste e inegável é, do mesmo modo que a teoria a ninguém confere a prática, nem sempre o diploma capacita e auréola o diplomado com a experiência condizente. Atualmente, eu estou orador e escritor espiritualista, mas já estive médico, biólogo, agrônomo, agricultor, horticultor, nutricionista, chefe de cozinha e outros tantos, pois como espírito imortal, tenho quase a idade do universo e por minha vez sou um universo em miniatura. Assim é e assim será sempre, pois tal é a lei. Sebastião Camargo.